Olá, eu sou o João Pedro Souza e seja bem-vindo ao Clima de Crise. O Clima de Crise é um podcast desenvolvido para a gente conversar sobre mudanças climáticas. Ele nasce dos projetos Governança e Multidimensionalidade dos Riscos Climáticos e Comunicação de Proximidade, Memória, Resiliência e Adaptação Social a Riscos Climáticos e Catástrofes Naturais da Quarta Colônia. A cada episódio, eu recebo professores, pesquisadores e profissionais que estão na linha de frente dessas questões. Juntos, a gente troca ideias, compartilha experiências e pensa em caminhos para enfrentar os desafios que afetam as nossas comunidades e o nosso planeta. No programa de hoje, vamos falar sobre comunicação de proximidade, deserto de notícias e resiliência climática. Para isso, contamos com a presença da professora Laura Storr, do Departamento de Ciência da Comunicação da UFSM e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Ela coordena o Laboratório de Experimentação em Jornalismo e atua em pesquisas e projetos voltados ao jornalismo local, comunicação de proximidade e resiliência climática. Entre suas iniciativas recentes estão o mapeamento de deserto de notícias para o Atlas da Notícia e projetos financiados pela FAPERGS sobre comunicação de proximidade e governança em contexto de crise. Oi, João, obrigada pelo convite. É muito bom estar fazendo parte do projeto. Laura, o Clima de Crise sempre gosta de começar conhecendo um pouco da trajetória de quem pesquisa e atua na linha de frente da comunicação em situações emergenciais. No seu caso, além do trabalho acadêmico, há uma forte atuação em projetos de extensão e inovação. Como essa trajetória a levou a estudar mais de perto os vínculos entre o jornalismo, proximidade e crises climáticas? Bom, quando eu começo a minha trajetória de pesquisa, todo o meu processo de formação se deu em torno do jornalismo. Os estudos de jornalismo são a base do meu processo, assim, de pesquisa. E o que sempre me chamou muita atenção são as transformações que o jornalismo vem passando, especialmente a partir da emergência dessa revolução comunicacional, da internet. Então, ao longo dos anos, eu fui me dedicando a entender de que forma essas novas tecnologias e as novas formas de comunicação foram atravessando o jornalismo, o modo como o jornalismo é feito e como ele é percebido pelas pessoas. E aí, com o passar do tempo, uma série de inovações começam a acontecer no contexto profissional. Algumas delas são inovações que a gente vai considerar como disruptivas, que vão transformar alguma prática ou alguma técnica jornalística. Algumas delas não são tão transformadoras, mas elas modificam internamente o campo a partir da assimilação de outras tecnologias que estão sendo utilizadas em outros campos. Talvez a gente possa pensar um pouco no efeito das redes sociais, por exemplo, para a distribuição de notícias, né? O jornalismo perde esse lugar de ser um mediador social, com a entrega das informações sobre o dia a dia, e quem passa a ocupar esse espaço são as redes sociais. O jornalismo precisa usar as redes sociais também para poder chegar na sua audiência. Então, ao longo dos anos, com o trabalho que a gente desenvolvia sempre na pesquisa, nessa correlação entre pesquisa, ensino e extensão, a gente começou a estimular os alunos a pensar sobre essas transformações, estudar como elas estavam acontecendo no campo profissional e também imaginar como elas poderiam ser desenvolvidas. E aí a gente começa esse trabalho de experimentar, né? E fazer pesquisas que a gente chama de pesquisas aplicadas, tentando pegar novas metodologias ou novos processos ou novas técnicas e tentando entender como elas poderiam se tornar práticas jornalísticas e como elas poderiam colaborar para a melhoria da qualidade do trabalho jornalístico. Então, ao longo do tempo, a gente foi investindo nessa dinâmica. E eu comecei a perceber que a gente tinha uma questão que, obviamente, deve ser. A gente percebe no nosso dia a dia como consumidor de notícias, que a internet dominou de uma forma universal, assim, o modo como a gente se informa. E isso fez com que essa ideia de poder se informar sobre qualquer coisa, em qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, se tornasse uma realidade para grande parte das pessoas. Não para todos, mas para grande parte das pessoas. E esse processo ajudou a enfraquecer muito
o que a gente chama de jornalismo local, né, dessas iniciativas de jornalismo que se dão nas cidades menores, mesmo que elas sejam regionais, como o caso de Santa Maria, por exemplo, que é um polo regional. É muito difícil hoje sustentar o trabalho jornalístico nesses lugares. E isso começou a me despertar para essa ideia de o que significa a gente perder essas iniciativas de jornalismo nas cidades, né, e na vida das pessoas que vivem naquele lugar, quais são os impactos da perda desses veículos jornalísticos e o que ocupa esse lugar. Quem é que está, então, fazendo comunicação, como que a informação está circulando nesses lugares. A questão da crise climática, ela entra na minha vida de uma forma mais definitiva com a experiência pessoal que a gente teve com as enchentes de 2024. Eu vinha com esse conjunto de pesquisas olhando para essa lógica mais global, para essa, questão mais universal, assim, do jornalismo, e comecei a me dar conta naquele momento o quanto as minhas pesquisas não conseguiam dar respostas para aquilo que estava acontecendo em Santa Maria e na Quarta Colônia, que eram os lugares em que eu estava presente. A gente teve algumas situações, quem lembra daquele momento e vivenciou aquele momento, a gente teve situações em que, por exemplo, a gente não tinha acesso à internet algumas horas do dia, algumas regiões da Quarta Colônia ficaram sem acesso. Então, toda aquela lógica globalizada de informação que eu estava lidando, ela desabou naquele momento, né? Essa infraestrutura não funcionava, e para mim se tornou muito fundamental a gente entender o que sobrava, então, de comunicação local. Em particular, nesse momento em que o risco da emergência climática se mostrou muito potente e muito capaz de definir como os rumos da comunicação iam se dar, né, eu comecei a perceber essa de modo pessoal, assim, essa dependência técnica que a gente tinha da internet e dessas infraestruturas de comunicação, e o quanto também era necessário pensar sobre: "E se tudo isso não funcionar?". Então é por conta disso e aproveitando o lastro de um conjunto de outros colegas pesquisadores, tanto aqui da UFSM, a professora Márcia, quanto da URGS, as colegas dos grupos de pesquisa de jornalismo e comunicação ambiental, comecei a prestar mais atenção sobre essa questão do risco e qual o papel da comunicação nesse contexto. Laura, a nossa próxima pergunta vai muito ao encontro do que a senhora acabou de falar, que é sobre os chamados desertos de notícia, né. Ou seja, são regiões onde praticamente não há veículos locais atuando de forma contínua. A senhora mesmo comentou há pouco. A senhora participou do mapeamento, do Atlas para Notícias, e pensando no que ocorreu no ano passado, como esses vazios de informação se refletiram nas comunidades atingidas? Como que se deu? O Atlas da Notícia é um projeto, na verdade, essa ideia dos desertos de notícia, ela surge nos Estados Unidos com uma pesquisadora que lá começa a se dar conta desse mesmo fenômeno. Os Estados Unidos têm uma tradição muito mais forte do que o Brasil, de pequenos jornais, veículos jornalísticos, não só jornal, mas jornal, rádio, televisão, locais, né, e as comunidades elas sempre deram muito valor para essa prática informacional mais local. E nos Estados Unidos, quando esse movimento de digitalização, que a gente chama, né, da internet dominando esse processo, acontece, ela começa a perceber esse desmanche, né, os jornais pequenos começam a fechar, ou eles começam a se aglomerar em veículos que são ou híbridos ou totalmente digitais, mas eles já são mais eles perdem essa característica do local, eles não conseguem mais falar só daquilo que é a cidade ou começam a parar de falar sobre a cidade, e começam a se organizar em grupos mais amplos que vão fazer coberturas mais genéricas, digamos assim. E ela dá o nome de desertos de notícia para essas regiões, né, conjuntos geográficos que não têm jornalismo local. Quando a gente pensa historicamente no Brasil, o Brasil tem uma desigualdade muito maior do que os Estados Unidos, na distribuição de veículos jornalísticos, especialmente jornal, se a gente pensar na ideia de jornal impresso. Mas ainda assim existe uma tradição. A gente tem historicamente um conjunto importante de veículos locais espalhados pelo Brasil inteiro e que a partir dos anos 90, com a emergência da internet, vão desaparecendo, né, esse fenômeno também acontece. Então o deserto de notícia, ele busca explicar essa ideia, o deserto, né, um lugar em que não tem nada, nada brota.
Então, que a informação jornalística não é produzida localmente. Não é que as pessoas não tenham acesso à informação, mas elas vão ter acesso à informação a partir de outros lugares e É não a partir do exatamente local. isso que eu estava pensando. No caso, podemos considerar um município ou uma comunidade que se encaixa ali, né, como deserto de notícias, é quando não há veículo de comunicação jornalístico. Mas no caso, a redes sociais, perfis de prefeitura, isso não conta? Não, não conta. Ah, Para esse projeto, para a ideia de um deserto de notícias, a gente teria que ter a produção de jornalismo. E uma das funções do jornalismo seria a fiscalização do poder público, né. Então, a informação que é prestada pela prefeitura é muito importante, mas ela não deveria ser substituta do jornalismo. Seria importante que existisse ali um processo de produção de informações que fosse desvinculado do poder público, né, e que pudesse não só oferecer informação, quanto questionar o que está acontecendo naquele lugar. Oferecer diferentes perspectivas, né, para os problemas que são os problemas locais. Então, a noção de desertos de notícia vai focar no jornalismo. E vai dizer, por exemplo, eu posso ter jornalistas comunitários que o veículo dele é uma rede social, é um perfil em redes sociais. Esse está valendo, está sendo considerado, e aí ele vai ser incorporado nesse mapeamento para a gente entender que aquele é um lugar que não é mais um deserto de notícia, ele pode ser um quase deserto, né? Ele é frágil, mas ele tem informação jornalística sendo produzida. Agora, quando a gente não tem nenhum veículo, nenhum perfil, ninguém produzindo informação a partir das características centrais do jornalismo, aí a gente vai considerar aquele um deserto de notícia. Não é que não tenha comunicação comunitária naquele sim. lugar, mas não tem jornalismo sendo produzido ali, e existe essa defesa, né, de que o jornalismo cumpre uma função social importante e ele deveria estar presente. Então, quando não há uma imprensa local ali, presente, pelo que eu entendo, prefeituras, perfis em redes sociais assumem esse protagonismo na comunicação. É, isso aí. É muito comum da gente ver, até por conta, no caso brasileiro, de uma legislação bastante robusta, bastante relevante sobre comunicação pública e Sim. transparência pública. Grande parte das prefeituras, das câmaras de vereadores têm estruturas de comunicação bem montadas, né? Mas elas não deveriam, né, como eu estava dizendo, substituir o papel do jornalismo. Sim. E aí, quando a gente pensa nessa ideia do mapeamento do Atlas da Notícia, a gente vai identificar essa desigualdade no contexto brasileiro. Existem muitos espaços, grandes espaços, em que não existe cobertura jornalística. E essa perspectiva defende a ideia de que, bom, essas comunidades estão perdendo alguma coisa, né? Alguma coisa a mais poderia estar sendo feita para discutir o que são os problemas locais, e sem a presença do jornalismo, esse tipo de comunicação ele está fragilizado. Ele pode ser mais suscetível, por exemplo, a interesses políticos ou econômicos locais, né, que é uma questão bastante fundamental. E isso teria, né, dentro dessa perspectiva, um papel muito importante quando a gente está falando de desastres ambientais e da capacidade de resposta dessas comunidades, em contextos não só do enfrentamento do desastre, mas também no processo de recuperação, o que a gente chama de resiliência, que acho que a gente vai falar mais para frente, e antes desse processo todo, uma preparação, uma compreensão sobre o que são os problemas locais que poderiam ser afetados por um desastre ambiental. Sim. Outro ponto que a senhora vem pesquisando são os ciclos de cobertura em situações de desastre. No início de maio, vimos uma explosão de cobertura sobre as enchentes, Uhum. mas depois de alguns meses a gente percebe que esse tema ele vai se apagando um pouquinho da mídia, dos grandes veículos. Como foi possível observar esses ciclos, no caso aqui do nosso estado? Houve essa diminuição de notícias sobre as enchentes ou a senhora não percebeu isso? Esse é um movimento de pesquisa que a gente está fazendo, a partir desse projeto, que é o multidimensionalidade governança e multidimensionalidade dos riscos climáticos, né. Uma das coisas que a gente quer entender é exatamente como esse ciclo que a gente está chamando aqui de ciclo de atenção midiática se deu naquele contexto e o que poderia ser feito para que essa visibilidade, que é fundamental para que a gente possa discutir os problemas públicos, possa aparecer de uma forma diferente do que aconteceu lá. Então esse é um estudo que a gente ainda está fazendo, mas os primeiros dados que a gente conseguiu levantar mostram
o que a gente já conhece nos estudos de jornalismo sobre como que se dá o ciclo de atenção, dos veículos jornalísticos para um acontecimento catastrófico, de desastre ou de emergência. O que acontece é que o jornalismo tem uma lógica de funcionamento, né. Ele funciona a partir da ideia de atualidade, daquilo que é novo, da novidade. Então, quando um acontecimento, muito grande, um desastre ambiental, por exemplo, acontece, ele tende a chamar muita atenção imediata do jornalismo. E ao longo do tempo, ao longo dos dias, o jornalismo precisa lidar com o que a gente pode chamar de um rescaldo, assim, que seria, bom, agora que a gente já explicou o que aconteceu, que a gente contou o que aconteceu, começa a necessidade de começar a explicar o que aconteceu. No caso de 2024, aqui no Rio Grande do Sul, a gente consegue mapear meio que um circuito, não é muito correto dizer isso do ponto técnico, mas para as pessoas entenderem, meio que um circuito das chuvas, né, a chuva foi caminhando pelo estado, digamos assim. Então esse momento de atenção, para o jornalismo, ele foi se repetindo e todo dia ele se dava num lugar diferente. Então, do ponto de vista da lógica da cobertura jornalística, sempre tinha mais um "desastre", entre aspas, que estava se repetindo no dia seguinte e que ia deslocar a atenção do jornalismo para aquele novo lugar. Até que a gente chega naquela situação de Porto Alegre, região metropolitana, que acabou dominando por ser capital, pelo contingente populacional que estava envolvido ali, pelas imagens muito fortes que foram produzidas naquele momento. É natural, digamos, que a atenção tenha se mobilizado para Porto Alegre, né. Enquanto esse movimento foi acontecendo, a gente começou a perceber esse apagamento na cobertura dessas regiões que foram ficando para trás, porque ali o desastre já tinha acontecido, né. E esse acompanhamento do ponto de vista da informação, ele é muito importante e muitas vezes o jornalismo não dá conta de fazer. E aí um exercício que a gente tem feito é pensar o que que tem de similar ou de diferente entre a lógica de atenção pública do desastre, que seria essa do jornalismo, da mídia, e a atenção técnica ao desastre, que aquela que vai se dar pelo serviço público, pela defesa civil, e a gente consegue perceber que essa lógica é muito parecida, assim. Existe um circuito organizado quando a gente pensa no enfrentamento da defesa civil, por exemplo, a um desastre ambiental, que vai da preparação até o que a gente chama de resiliência, a reconstrução lá no final. E a atenção midiática mais ou menos cumpre esse mesmo circuito. A gente também tem feito algumas tentativas de entender esse mesmo fenômeno em relação a outros tipos de acontecimento, que não são desastres, né, e a gente vê essa lógica se repetindo. Uma coisa que é importante, quando a gente fala de desastres, a gente fala de uma carga emocional muito forte, né. A gente é exposto a imagens muito duras, a uma realidade muito difícil, e do ponto de vista social, esse tipo de experiência, ela costuma ser bastante pesada para todo mundo que está acompanhando, mesmo quem está acompanhando de fora. Então essa ideia de um ciclo, ele também tem um ciclo do cansaço dessa informação, né. Em alguns momentos, quando aquela emergência eclode, todo mundo está prestando atenção naquele acontecimento, e daqui a pouco está todo mundo cansado daquela informação. E esse cansaço, ele também vai se reverter num apagamento, num esquecimento, que vai permitir que um novo ciclo, infelizmente, possa se repetir, né. A gente vai não ter mais energia para enfrentar os problemas que levaram àquele desastre e vai talvez, infelizmente, vivenciar um novo ciclo que retroalimenta essa lógica de visibilidade. Então a gente também está tentando entender essa dinâmica para tentar compreender qual que seria o papel dessa comunicação de proximidade em garantir que esse apagamento não aconteça e que a comunidade possa se ver, né, e possa se discutir em relação a esses processos de enfrentamento aos desastres, mas que também possa promover lá naquele rescaldo, né, quando todo mundo cansou, uma agenda de discussões para que isso não volte a acontecer, para que a gente tenha soluções coletivas. Eu percebi que no ano passado houve uma cobertura midiática muito forte no estado. O estado recebeu uma onda, né, de solidariedade, isso muito em conta da cobertura jornalística, mas e quando a cobertura ela perde a força, existe o risco de que alguns chamam apagão de memória. Isso pode comprometer não só a reconstrução das cidades, mas também o debate público sobre prevenção. Como o jornalismo pode enfrentar esse tipo de desafio? Como eu comentei há pouco, houve uma cobertura midiática muito grande e isso
despertou os olhares de muitas pessoas do Brasil inteiro. Quando, perde a força, por exemplo, no caso das cidades pequenas, isso compromete a reconstrução, que a senhora falou que tem imagens, né, muito forte, isso influencia alguma coisa? Sim, com certeza. Essa questão da memória acho que é fundamental. Se a gente pensar no que aconteceu em 24, para quem é morador do Rio Grande do Sul, a primeira memória que foi ativada é uma memória de algo que a gente não viveu, né, grande parte da população não viveu, que é a enchente dos anos 40, né, 41. E quando a gente pensa no que é a memória dos anos 40 e o que que a gente poderia ter aprendido com ela, a gente tem pouco registro. A gente tem alguns registros midiáticos, mas é pouca coisa. E isso, claro, é resultado do que era o contexto comunicacional da época, a capacidade de gerar esses registros. Ao contrário, em 2024, a gente tem o excesso, né? A gente teve registros, registros abundantes, esses registros foram ao longo dos dias se acumulando e muitas vezes a gente não conseguia mais identificar o que que a gente tinha visto ou não visto. Então o excesso também é um problema. E aí, quando a gente pensa na ideia de memória, a gente precisa pensar em um filtro, né? A gente limpa, então, esse excesso de informação e a gente precisa recriar essa linha do tempo e a gente precisa organizar essa informação para que ela possa ser guardada e que ela possa cumprir essa função que é importante no contexto da memória, que é de nos lembrar. Quando o incidente, a emergência passar, a gente vai precisar tomar decisões para que a gente não viva aquilo de novo. E a memória é fundamental, as experiências organizadas, né, para que a gente possa levar essas vivências para uma nova experiência de futuro que não seja igual ao que a gente viveu. Então, quando a gente pensa nesse contexto da memória e nessa lógica do excesso de informação, essa dinâmica que se dá, com o local em particular, ela é muito importante. No momento em que a cobertura midiática se desvia e ela segue o seu caminho e ela vai avançando para outros lugares, aquelas regiões de sombra, de apagamento, elas ficaram para trás. E quando todo mundo cansou dessa informação que é dolorosa e é complexa, as pessoas também vão voltar às suas rotinas e vão tocar a sua vida. Mas a gente tem experiências de pessoas que viveram esse período das enchentes e que até hoje não conseguiram reconstruir suas vidas. A gente tem decisões políticas que precisam, dependem dessa memória que precisa ser construída, precisa ser preservada para que alguma ação pública possa ser feita. Então a gente consegue construir uma conexão muito direta entre a ausência dessa memória, especialmente dessa memória local, e o conjunto de decisões que precisam ser tomados daqui para frente. Nas nossas primeiras experiências, assim, que a gente tem feito com gestores públicos e com as populações aqui da Quarta Colônia, a gente tem alguns relatos iniciais que nos dizem: olha, 2024 mudou a nossa percepção sobre como as coisas devem ser. E a memória precisa funcionar. Desculpa, a memória precisa funcionar para isso, nesse sentido. Ela ajuda a organizar isso, essa experiência conflituosa que a gente viveu, para tomar decisões daqui para frente. E esse seria, né, é uma defesa que a gente tem feito, um dos papéis da comunicação de proximidade. Ajudar nessa organização e ajudar que essa população consiga identificar quais são as questões que ela quer levar para frente e como elas podem ser transformadas em ações. Esse é um movimento que se dá entre o passado e o futuro, né? Sempre nessa ideia, bom, a gente vive no presente, mas a gente tem uma memória do que a gente viveu em 24 e a gente tem uma expectativa de o que a gente quer daqui para frente. Infelizmente, muitas das decisões que a gente vai tomar sobre o futuro, elas não são muito agradáveis do ponto de vista do presente. E aí, então, essa é uma decisão que a gente precisa fazer com consciência coletiva, né? A gente precisa olhar para isso que aconteceu, compreender o que aconteceu, isso precisa ser explicado, a gente precisa organizar essa memória para poder gerar resultados novos, decisões novas, né? E enfrentar esse futuro que está aí pela frente, prometendo se repetir, infelizmente. Como a senhora comentou há pouco, houve mais uma cobertura midiática na capital do estado, Uhum, e que é compreensível por ser a capital do Rio Grande do Sul, e enquanto a cobertura estava focada no na capital, a senhora comentou que os pequenos municípios estavam ali sem uma cobertura, e muitas vezes por conta de não ter mesmo acesso à informação.
Apesar do apagão informativo da parte da grande mídia, nessas comunidades pequenas, vimos iniciativas locais muito fortes, como as rádios comunitárias, coletivos e até grupos de WhatsApp funcionando como rede de comunicação. Quais experiências lhe chamaram mais atenção durante a enchente do ano passado? A rádio acho que tem um papel fundamental na história comunicacional do Brasil. Sim. No Rio Grande do Sul tem uma força muito grande, né, e são veículos que, apesar de todas as transformações, conseguem se manter e têm uma função comunitária muito forte, né. Então tem um vínculo muito forte com a comunidade, e a gente conseguiu perceber a força das rádios nesse contexto. Hã, um dos elementos importantes para a gente entender isso é que o trabalho de comunicação, muitas vezes a gente não percebe, mas ele realmente é exigente, né. Eu preciso sair de dentro da rádio, por exemplo, e eu preciso ir até uma região que está isolada, levando um equipamento para poder mostrar, contar o que eu estou vendo naquele lugar. Então o trabalho, seja ele jornalístico ou comunicacional, ele é um trabalho prático, a gente precisa, né, fazer as coisas, estar nos lugares para poder gerar informação. E, nem sempre é fácil fazer isso, especialmente quando a gente não tem essa estrutura comunicacional, hã, e tem isso que eu estou chamando de uma desigualdade na distribuição do próprio jornalismo. Então, quando a gente pensa na função das rádios, acho que esse é um ponto fundamental e é um elemento que eu tenho olhado com um carinho especial, assim. Acho que, fortalecer esses vínculos entre veículos de comunicação e comunidades é um papel político importante que o governo municipal, o governo estadual, o governo federal devem incentivar, né, porque as rádios têm essa capacidade de conexão muito direta com as pessoas. Mas a gente percebe que não foi só a partir da rádio que isso aconteceu. Então a gente consegue perceber nos mapeamentos que a gente tem feito, a força de plataformas de redes sociais, em particular, do WhatsApp, né, de uma ferramenta de comunicação que ela é territorializada, digamos. Eu preciso ter o teu contato para poder te colocar num grupo, para a gente poder conversar. Essas diferentes comunidades aqui da região da Quarta Colônia, todas elas tinham um, 2, vários desses grupos de WhatsApp funcionando. E existia um fluxo de informação muito potente acontecendo ali, no sentido de uma organização tanto do poder público e das forças de segurança, defesa civil, em relação às comunidades, quanto, em particular, das comunidades entre si. Especialmente as comunidades que estavam isoladas, né. Identificar quantas pessoas ficaram isoladas numa determinada região, o que essas pessoas precisavam do ponto de vista emergencial. Então a gente viu essa vida acontecendo, na comunicação comunitária. E a gente tem entendido que esse é um elemento importante que precisa ser pensado. Bom, a gente ficou sem redes de internet durante um tempo, e isso compromete a comunicação. Tem algumas regiões da Quarta Colônia em que, a rádio não pega tão bem, e aí dependendo da situação pode ser que, né, como que a gente equaliza essa ideia de uma rede de comunicação que depende de uma infraestrutura técnica e a possibilidade de uma vida própria dessa comunidade, produzindo informação sobre ela mesma, e aí, por conta disso, não dependendo dessa cobertura, né, já que ela não está disponível ou ela está atenta a uma outra questão que também é tão relevante quanto. Então esses são alguns dos exemplos que a gente conseguiu mapear, de como, apesar de todos os desafios, existiam ferramentas e existiam lógicas de comunicação muito potentes acontecendo entre as pessoas, e que foram inclusive auxiliando o poder público ao enfrentar os desafios que estavam sendo colocados, né. Às vezes era o acesso a uma determinada comunidade que ficou isolada 2, 3 meses até, né, conseguir se restabelecer uma ponte ou uma estrada, porque as emergências elas foram todas acontecendo ao mesmo tempo, né. Laura, a gente sabe que o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta que não é tradicional para Uhum. comunicação. E a próxima pergunta é: até que ponto essas redes locais podem não apenas preencher lacunas, mas também oferecer uma narrativa diferente da imprensa tradicional? Então, aqui acho que a gente tem 2 questões importantes. Ao mesmo tempo em que essas redes elas são fundamentais para ajudar nesse engajamento, elas também carecem de mediação. E acho que talvez essa seja a principal diferença entre a gente pensar
uma cobertura ou uma narrativa tradicional jornalística e o modo como essas redes sociais vão se organizando na prática, né? No momento da primeira emergência, a atenção das pessoas costuma estar ligada ao fato em si. A gente precisa localizar alguém, a gente precisa levar mantimentos, a gente precisa se reorganizar, assim. Mas muito rapidamente a gente também percebeu o quanto as pessoas, num segundo momento, começam a direcionar as discussões do grupo para interesses próprios e vão instrumentalizar aquele grupo para discussões, por exemplo, políticas. E era muito comum a gente ver nesses grupos aqui da região embates entre diferentes lados. A prefeitura não está fazendo isso, esse, né, um grupo político contra o outro, as pessoas se acusavam, inclusive. Então, essa ausência de mediação, ela pode ser problemática. E por isso, o papel da comunicação de proximidade como uma forma também de criar um lastro na própria comunidade para que ela aprenda a lidar com essas diferenças de opinião e possa aprender a fazer essas mediações. A gente viu isso acontecendo, cada grupo tinha um mediador e a discussão política, por exemplo, ela era desincentivada, né? Alguém era mutado em algum momento quando começava a passar do limite. De maneira geral, esse é um primeiro problema que a gente vai ver. O modo como o jornalismo produz essa informação é muito diferente e costuma muito retratar o todo, né? A percepção do que é o que é aquele acontecimento. E essas comunicações mais de redes sociais, mais comunitárias, elas tendem a partir da experiência individual para tornar ela uma experiência coletiva. Isso é muito desafiador, né? Sim. Aquele filtro que o jornalista teria feito na hora de selecionar uma fonte está sendo disputado ali em tempo real, digamos assim. Esse é um grande desafio, mas ele também tem o potencial de gerar narrativas mais próprias da comunidade, que são fundamentais para aquele segundo momento lá em que a gente precisa rebobinar a fita e pensar, bom, como a gente vai enfrentar os nossos problemas. Parte dos nossos problemas estão ali, emergindo naquele momento, naquelas conexões. Então, na minha perspectiva, na perspectiva do projeto, apesar da gente entender a complexidade desse grupo, é muito mais difícil trabalhar com essa informação que é produzida pela comunidade. Essa é muito rica e ela nos permite encontrar elementos que às vezes a mídia tradicional não conseguiria perceber, pelo modelo mais padronizado de produção da notícia que a mídia tradicional em geral tem. Os veículos locais, eles poderiam ocupar esse lugar, né, entre o que é a mediação da mídia tradicional e essa realidade mais experiencial das pessoas, assim. E por isso a gente tem defendido que, ainda que não seja jornalístico, essa comunicação de proximidade seja organizada e possa servir para essa comunidade como uma forma de filtrar esses debates públicos mais relevantes e ajudar que eles se transformem em ações práticas e não fiquem perdidos lá nos grupos de WhatsApp. A gente costuma pensar em proximidade como uma questão geográfica ou até mesmo afetiva, mas a senhora trabalha esse conceito também como forma de governança. O que isso significa na prática em um cenário de crise climática, por exemplo? A gente foi buscar essa discussão sobre proximidade, por conta, no meu caso, por conta desse trabalho com o digital. O digital, ele, a gente estava falando lá no início, né, ele globalizou tudo. Então eu podia estar num espaço local muito específico, mas eu estou conectada com o mundo inteiro, eu estou sabendo o que está acontecendo em todos os lugares. Essa percepção de que o território geográfico, né, o espaço geográfico, ele não limita mais o território informacional, né, os espaços de informação. Então a gente precisava de um termo, de um conceito que ajudasse a trabalhar essa ideia e refletisse um pouco daquilo que a gente estava buscando entender quando a gente começou a se aproximar do que estava acontecendo na crise de 2024, ali no desastre de 24. E o conceito de comunicação de proximidade, ele é trabalhado por um conjunto de pesquisadores portugueses da comunicação, que tem uma vinculação muito forte com os estudos mais tradicionais do Brasil sobre comunicação comunitária e sobre jornalismo local. E ele nos ajuda a pensar um aspecto meio filosófico, digamos assim, da ideia de comunicação local, que é, eu não estou falando, quando eu falo de local, eu não estou falando só de um espaço geográfico, eu estou falando de um reconhecimento, de um pertencimento. Então, quando a gente aciona essa ideia da proximidade,
a gente está dizendo que eu posso estar muito longe geograficamente da minha cidade natal, mas eu continuo consumindo informação sobre aquele lugar e me dói quando acontece alguma coisa lá. E eu sei que tem pessoas que eu gosto, que estão ali naquele lugar, e eu estou envolvido com aquele acontecimento, mesmo que eu não esteja lá. E se eu estiver lá, eu quero entender como a minha presença nesse lugar também faz parte dessa comunicação. Então, quando a gente está pensando comunicação de proximidade, a gente está pensando numa perspectiva da relação que a gente estabelece com os lugares em que a gente está, estando neles, ou indo embora deles, ou voltando para eles. E a comunicação de proximidade nesse contexto, ela nos ajuda a entender que, mais do que estar num lugar, eu quero ser responsável pela minha presença nesse lugar. Eu quero participar da vida social, eu quero tomar decisões junto com o poder público, eu quero discutir qual é a melhor decisão a ser tomada em relação a essa situação ou aquela. E é por isso que a gente busca o conceito de proximidade como uma forma de reconhecer que o local hoje é muito mais complexo do que ele era, sei lá, 50 anos atrás, mas ele carrega ainda, ele mantém ainda uma ideia central que para a comunicação é muito forte, que é a ideia da relação. Estar em proximidade é estar em relação com aquele lugar e com as pessoas daquele lugar e com as memórias daquele lugar. É isso que a gente busca com essa ideia. Laura, a gente consegue, transformar essa proximidade em algo mais estruturado, que realmente auxilie políticas públicas ou estratégias comunitárias? É possível estruturar tudo isso? Porque quando, claro, tem toda uma diferença entre o local, a proximidade, enfim, mas quando vem proximidade, é mais uma questão de relação ali, de afeto com aquele local, a senhora comentou, é sobre consumir ainda notícias, do meu município. É possível estruturar tudo isso e transformar ou até mesmo, acionar, provocar o poder público para transformar em políticas públicas voltadas para aquele município? Aí eu acho que eu volto naquele ponto que estava na tua pergunta anterior e eu acabei não respondendo, que é o vínculo com a noção de governança, né. A noção de governança se difere da noção de governo, no sentido que o governo é aquela instituição que foi ali votada e que é responsável por fazer algumas coisas, inclusive juridicamente responsável. A governança é um conceito mais amplo que diz que, bom, a responsabilidade por tomar decisões e por gerir o espaço público é de todo mundo. Uma parte a gente está terceirizando para o poder público, mas a gente também faz parte dele. E eu acho que aí a gente consegue criar essa conexão entre como a comunicação de proximidade busca, então, e que é o desafio que a gente está enfrentando no projeto, propor processos de governança e resiliência climática, né? Então a gente está olhando para essas comunidades, entendendo esses fluxos de comunicação que aconteceram naquele momento e como eles se desdobraram no futuro, tentando reconhecer quais são os problemas que cada comunidade está encontrando na organização da vida pública e propondo, então, contribuições, sejam elas mais técnicas ou mais científicas, para orientar essa tomada de decisão. E eu acho que esse é o processo da comunicação de proximidade. Eu falava daquela ideia da mediação, né, entre aquele caos potente e inovador que existe nas redes sociais, mas a necessidade da gente também esfriar um pouco a discussão para tomar decisões mais racionais e tomar boas decisões para o futuro, né. Então acho que a comunicação de proximidade ela propõe esse movimento, a partir da noção de governança. Então assim, a gente trabalha com a ideia do que a gente chama de policy papers, né, que é um termo em inglês que na verdade são relatórios que vão indicar a possibilidade de tomada de decisões, a criação de leis ou a criação de lógicas institucionais dentro das escolas, dentro das comunidades, na própria prefeitura, para que ações que não funcionaram ou que não foram nem previstas possam ser pensadas e possam se tornar em uma regra que todo mundo entende e que todo mundo se torna responsável por ela. Pode ser que o poder público tenha mais responsabilidades num ou no outro sentido, mas a minha responsabilidade ela vai ser de tornar efetiva essa governança, né, porque eu faço parte dessa comunidade e no limite cobrar o governo local para que essa iniciativa funcione, que esteja tudo preparado para que, num próximo evento, os efeitos desse evento sejam minimizados ao máximo. Então a gente compreende que
a comunicação de proximidade, ela oferece um processo de mediação entre os problemas públicos e a possibilidade de gerar soluções, né, mesmo que provisórias e sempre de novo discutidas, a partir da visão da comunidade e a partir da visão dos governos. E a governança vai além, tá para além do poder público. Com certeza, ela vai envolver a comunidade de uma forma transversal, aquela ideia de uma responsabilidade coletiva, né. Eu Sim. decido fazer parte dessa comunidade, então eu também sou responsável por, não só ajudar a tomar decisões, mas a colocar elas em prática e a respeitar elas no meu cotidiano, né, estimular que elas aconteçam. Exatamente isso. Um dos eixos do seu projeto atual são os policy papers, como a senhora comentou, sobre resiliência climática. Isso mostra como a comunicação pode sair do nível imediato da informação e entrar no campo da formulação de políticas. De que forma a comunicação pode ser entendida como uma ferramenta de resiliência diante de eventos extremos? A gente pode talvez voltar aqui e fazer de novo uma conexão com aquela ideia do ciclo dos desastres, né, ou da cobertura de desastres ou da atenção. Eu percebo a comunicação como um vetor importante, em todas as pontas desse processo. Quando um acontecimento de emergência acontece, né, um acontecimento acontece, mas quando um desastre eclode, quando ele aparece, existe a necessidade de um tipo de comunicação muito específico, né, que é aquele emergencial, onde as pessoas estão, o que elas precisam, como elas podem ser resgatadas. Depois disso, o ciclo vai se alterando e a gente tem essas outras fases que são de reorganização da vida local, e que são de preparação da realidade para a retomada das atividades, para a recuperação dos espaços. Em todas essas etapas, a comunicação, na minha visão, né, na percepção que a gente tem no grupo, ela é fundamental como um agenciamento desses interesses coletivos na vida da comunidade. Então, ao mesmo tempo em que ela bem organizada, ela permite que no momento de emergência a resposta seja mais eficiente, né, e menos vidas, por exemplo, possam se perder, porque, nós conseguimos dar um bom retorno para as pessoas, a gente tem um mapeamento de onde as pessoas vivem, quais são as regiões de risco, se alguma coisa acontecer, um deslizamento ou uma enchente, como que a gente chega naquele lugar, como que a gente dá resposta. A gente está preparado, porque a gente já entendeu essas dinâmicas, né, entre a técnica, e a relação que as pessoas têm com o lugar. Na sequência, a gente precisa reorganizar as coisas, a gente precisa estabelecer os serviços, a gente precisa retomar a vida, e aí a gente vai ter processos que vão envolver, por exemplo, o acolhimento de pessoas a médio e longo prazo, a capacidade de reconhecimento de demandas que são mais materiais, uma casa, mas às vezes elas são emocionais, às vezes elas são. A gente tem esse relato vindo das escolas de como as crianças têm medo da chuva hoje, né? Quando a chuva começa a aparecer no horizonte, as crianças querem ir embora para casa. Então a gente tem todo um trabalho para ser pensado de como cada instituição, seja ela a escola, a igreja, a associação de bairro, a prefeitura, como cada uma delas responde a cada uma dessas fases. E a comunicação pode oferecer esse suporte, e a ideia dos policy papers é isso, quais são as melhores práticas disponíveis para atender cada uma dessas demandas e como elas podem ser colocadas em prática, e como elas podem ser ensinadas para a população, e como a população pode replicar elas, né, e fazer com que elas estejam ativas, funcionando no momento de necessidade. Laura, já vamos encaminhando para o encerramento do programa. Durante a crise, nós vimos vários agentes se mobilizando, e quando eu falo agentes, eu me refiro a políticos, a pessoas, sociedade civil como um todo, mas também a universidade. Uhum. Tipo, a pesquisa, ela está muito presente, também os docentes, os alunos, a gente percebeu isso no ano passado. Então eu gostaria que a senhora comentasse um pouco como aproximar o conhecimento produzido aqui na universidade dessas práticas de pesquisa, enfim, todo um grupos, projetos que trabalham sobre essa questão. Como que a gente faz para esse conhecimento produzido chegar às comunidades? Porque a gente sabe, nós temos um projeto sobre isso, que trata dessa temática, então eu gostaria que você explicasse como que esses projetos, esse trabalho vão chegar até a comunidade. O conhecimento produzido dentro da universidade vai chegar até a comunidade.
Essa é uma discussão difícil, assim. A gente tem o tripé, né, a gente costuma dizer: "A universidade ela é responsável por fazer ensino, pesquisa e extensão". E eu acho que existe uma responsabilidade da universidade nesses 3 lugares, e elas são responsabilidades distintas na relação com a comunidade. Então, por exemplo, do ponto de vista do ensino, cada vez mais a gente na comunicação e nas diferentes áreas aqui da universidade, a gente tem visto isso, a gente tem acionado os conhecimentos que a gente acumula nas pesquisas para levar para a sala de aula e permitir que os nossos alunos, por exemplo, desculpa de novo, no campo da comunicação, que eles estejam preparados para enfrentar uma cobertura de desastres da forma mais qualificada possível e fazer esse processo de mediação da forma mais ética e responsável possível. Esse é um compromisso de ensino, né, que a gente precisa manter e precisa ter presente o tempo inteiro. No contexto da pesquisa, a gente tem uma responsabilidade de entender como as coisas funcionam e de explicar tecnicamente como as coisas funcionam e de propor soluções, mais, objetivo, digamos assim. E existe esse terceiro eixo que, para mim, ele é o fundamental, que é o da extensão, que é em que a gente então, ok, a gente fecha o nosso caderno e a gente vai para a comunidade, entender quais são as necessidades da comunidade e nos colocar junto com a comunidade para propor soluções. E aí o processo da extensão, diferente da pesquisa, em que na pesquisa a gente está levando um resultado para a comunidade e está dizendo: olha, isso aqui precisa ser sabido, isso precisa ser considerado. Os policy papers vão cumprir lá esse papel, né? A gente vai direcionar, inclusive, o poder público a tomar decisões melhores. Na extensão é diferente. Na extensão, a gente está dizendo, a gente não sabe tudo. E a gente não sabe quais são as demandas que a comunidade tem. A gente tem um acúmulo de conhecimento, mas a gente quer aprender com as pessoas. E esse é um processo fundamental. Eu acho que é muito difícil que a gente consiga que todo esse universo com o qual a gente está lidando, que é tão complexo, que é muitas vezes tão doloroso, ele simplesmente faça sentido para as pessoas que não estão aqui dentro. Então é o contrário que precisa acontecer. A gente precisa se abrir para que as pessoas venham para dentro da universidade e a gente tem feito esse movimento de ir até as comunidades, aprender com elas e entender como elas estão resolvendo os problemas que elas têm, né? E o modo como esse modo de resolver as coisas pode nos ensinar a melhorar os nossos processos e a entregar soluções melhores para as pessoas. Então, esse tripé da universidade, ele busca essa conexão com a vida real, digamos assim. Às vezes a gente está muito fechado aqui nos nossos muros e a gente tem modelos ideais. E a gente pode oferecer esses modelos ideais, mas às vezes esse modelo ideal na prática não funciona, né? Então, do meu ponto de vista, a extensão é, na verdade, uma possibilidade para que o contrário aconteça, para que a gente possa ser oxigenado e a gente possa aprender com essas comunidades. E isso tem acontecido de uma forma muito eficiente, assim, muito poderosa nos exercícios que a gente tem feito, nas saídas que a gente tem feito, com as pessoas que a gente tem conversado. É um desafio muito grande, porque eu preciso dizer para mim mesmo: "Eu não sei tudo". E isso para um pesquisador às vezes é difícil. Eu estudei tantos anos, eu vou abrir mão disso tudo que eu acho que eu acumulei de conhecimento e que eu tenho para dizer para o outro? Sim, eu vou. Porque eu quero saber como é a vida dessa pessoa e de que forma eu posso aprender com ela para melhorar os meus processos, sejam eles de ensino e de pesquisa, né? E eu acho que, especialmente do ponto de vista do ensino, tem uma contribuição muito grande, assim. A gente tem visto o quanto esses comunicadores, às vezes, não, no nosso caso, no jornalismo, não têm uma formação em jornalismo, mas eles são fundamentais para que essa vida informacional dessas comunidades aconteçam. A ponto de, no meu caso, eu tenho feito uma discussão sobre se esse conceito de deserto de notícias deveria existir, porque tem muita vida acontecendo comunicacional, né, nisso que esses pesquisadores chamam de um deserto, onde nada nasce, onde nada, né, tudo morre. E não é verdade. A gente chama de desertos uma ausência de jornalismo, mas existe uma presença muito grande da comunicação comunitária e que precisa ser valorizada. Então eu tenho aprendido muito com esse processo, né, de ir para a comunidade, de poder, perceber como as pessoas estão lidando com a informação de uma forma muito própria e que não depende da comunicação que a gente estuda aqui nos bancos da escola, assim, né. E eu acho que esse é um papel importante da universidade, estar atenta
as transformações da realidade social e estar do lado das pessoas para ajudar a tomar decisões melhores e a melhorar o mundo, que é o que a gente quer, né? A gente quer um futuro melhor, a gente quer poder deixar um espaço em que aquilo que a gente viveu em 24 não aconteça de novo, né? Sim, é isso. Eu acredito que é ir até as comunidades, conhecer a realidade e poder auxiliar de alguma forma com o nosso trabalho na universidade. E outro ponto também que a senhora tocou é sobre o deserto de notícias. Eu também acho o deserto, a gente vai muito pro literal, tipo, deserto não tem comunicação, não tem nada, o pessoal vive isolado, então acho que talvez esse termo poderia ser repensado. Laura, quero te agradecer. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Foi muito importante falar sobre comunicação de proximidade, mudanças climáticas. Acho que foi uma contribuição muito importante da tua parte. Muito obrigado. Obrigada, João. Espero que a gente tenha provocado quem está nos assistindo a pensar um pouco o quanto é complexo essa lógica, né, comunicacional que a gente está colocada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E você que nos ouviu até aqui, este foi apenas mais um episódio do Clima de Crise. Continue conosco e até a próxima. Esse podcast tem apoio do Poscom, Facos, Estúdio 21, Coordenadoria de Comunicação da UFSM e tem apoio também, é apresentado por mim, João Pedro Souza, direção Camila Rodrigues, gerência de projeto Daphne Pedroso e Maurício Fanfa, roteiro João Pedro Souza e Maria Fernanda Dias, produção Tayane Cardoso e João Pedro Souza, desenho de áudio João Pedro Vandersan, equipe técnica João Victor de Almeida, Rafael Silveira, Rafael Baldi e Rodrigo Santiago. Apoio financeiro, Proex, CAPES e FAPERGS.